Polícia Federal prende delator da Lava Jato em operação contra a lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. Ministro Gilmar Mendes revoga a prisão de Milton Lira, suposto operador do MDB. Poucos aposentados por invalidez recebem adicional de 25% no benefício. Médico se revolta e quebra tudo em posto de saúde em Cariacica. Lance único em leilão leva triplex atribuído a Lula por mais de 2 milhões de reais. Juiz acusado de agredir a ex-mulher renuncia ao cargo na Corte Interamericana de Direitos Humanos. A partir desta terça-feira, pré-candidatos podem receber doações de vaquinha virtual. Após a escalação da seleção brasileira, as atenções se voltam para Fagner, que entrou no lugar de Daniel Alves. Agora no Jornal das 22. Olá, muito boa noite. Boa noite. A partir de hoje, os pré-candidatos já podem começar a arrecadar doações de campanha por meio dos financiamentos coletivos, as chamadas vaquinhas virtuais. E falando em eleições 2018, pode se destacar por um fato curioso: 91% dos deputados investigados na Operação Lava Jato pretendem concorrer em outubro. O levantamento é do jornal O Estado de São Paulo e mostra que dos 55 deputados federais alvo de inquérito e ações penais na Operação Lava Jato, 50, ou seja, 91%, vão disputar as eleições em 2018. A maior parte dos parlamentares revelou que disputará a reeleição. 4 pretendem concorrer a uma vaga no Senado, 2 a governos estaduais, 1 ao Legislativo Estadual e 1 à Presidência da República. 3 deputados não responderam ou estão indecisos, enquanto apenas 2 disseram que não serão candidatos. Um dos alvos da Lava Jato, que tem planos para concorrer à sucessão no Palácio do Planalto, é o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia do DEM. Ele é alvo de 3 inquéritos no Supremo Tribunal Federal sobre supostos repasses de empreiteira para o parlamentar. Os casos foram abertos com base em depoimento de colaboradores das empreiteiras Odebrecht e OAS. Maia nega qualquer envolvimento com irregularidades. Ainda, segundo o jornal, dos 50 deputados que pretendem disputar algum cargo em 2018, 12 são filiados ao PP e outros 12 ao PT. Na lista, há ainda 6 do PSDB e 4 do DEM. Com o novo entendimento firmado pelo STF, no entanto, o foro para parlamentares federais só vale para crimes praticados no mandato e em função do exercício do cargo. Crimes comuns ocorridos antes de assumirem seus cargos ou sem ligação com os mandatos podem ser julgados por tribunais de primeira instância. E falando em eleições, a partir desta terça-feira, os candidatos já podem começar a arrecadar doações para campanhas por meio dos financiamentos coletivos, as chamadas vaquinhas virtuais. Novidade nas eleições deste ano, esse tipo de financiamento será feito através de empresas autorizadas e terá doações, o nome de quem recebeu e os valores publicados na internet. Para poder fazer a arrecadação virtual, é preciso que a empresa esteja autorizada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Por enquanto, 20 já estão autorizadas. Outras 29 aguardam a avaliação do órgão para operar. Essas empresas terão que identificar na internet o nome completo e CPF do doador, o valor doado, a forma de doação e a data da operação. Cada eleitor só pode doar por dia até R$ 1.064,10. No total, pode doar até 10% da renda declarada no ano anterior. A doação vai ficar reservada numa conta. A empresa não pode usar o dinheiro nem repassá-lo para o pré-candidato antes do dia 15 de agosto.
Se nesse período o pré-candidato desistir da disputa, os valores terão que ser devolvidos para quem fez a doação. Apesar da arrecadação prevista já estar liberada, é importante que o candidato fique atento. Ele não pode perder voto. Caso contrário, poderá ser enquadrado na lei eleitoral, podendo perder a possibilidade de concorrer ao cargo que se propõe. O financiamento de campanha era um dos principais pontos da reforma eleitoral aprovada pelo Congresso e ganhou força após a proibição em 2015 das doações empresariais para os políticos. A expectativa de parlamentares é não apenas suprir financeiramente as candidaturas, mas democratizar e atrair a população nas campanhas. O desafio, no entanto, para o TSE será evitar fraudes. As eleições municipais de 2016 foram a primeira experiência do país sem o financiamento empresarial de campanhas e demonstraram problemas. Um balanço feito pelo tribunal mostra que foram encontrados indícios de irregularidades em 259 mil doações de campanha, um valor que ultrapassa R$1 bilhão. Nos casos mais marcantes, doadores cadastrados em programas sociais, como o Bolsa Família, constavam na lista de doadores de candidatos a prefeito ou vereador. Uma das principais preocupações é de que se tratavam de laranjas para a injeção de recursos do crime organizado na política. O polêmico apartamento triplex atribuído pelo Ministério Público Federal ao ex-presidente Lula foi arrematado em um leilão. O comprador pagou mais de R$2 milhões pelo imóvel. O leilão foi realizado em uma plataforma virtual. O lance vencedor foi de Brasília, mas o nome do comprador não foi divulgado. O triplex fica na Praia das Astúrias, no Guarujá, e tem uma área total de 297 metros quadrados, 4 quartos, churrasqueira e piscina. Ele foi vendido por R$2.200.000. Além disso, o comprador também vai desembolsar R$110 mil da comissão da casa de leilão e arcar com outros R$150 mil de dívida de condomínio e IPTU. A venda do imóvel foi determinada pelo juiz Sérgio Moro e o dinheiro será revertido para a Petrobras. Segundo o Ministério Público Federal, o apartamento foi construído e reformado para o ex-presidente Lula em troca de favores do petista em contratos da empreiteira com a estatal. Lula foi condenado em 2 instâncias no processo que envolve o triplex. Ele foi considerado culpado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro e cumpre pena de 12 anos e 1 mês de prisão na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, decidiu hoje revogar a prisão preventiva do empresário Milton Lira, apontado pela Polícia Federal como o operador do MDB. Lira é suspeito de participar de um suposto esquema de fraudes com recursos dos fundos de pensão Postales, dos Correios e Serpros, do Serviço Federal de Processamento de Dados. Milton Lira foi detido em abril na Operação Rizoma, por ordem do juiz Marcelo Bretas, na 7ª Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro. Mas o ministro Gilmar Mendes substituiu a prisão preventiva do empresário pela proibição de entrar em contato com outros investigados e de deixar o país sem autorização da Justiça. Lira terá que entregar o passaporte em até 48 horas. A decisão do ministro contrariou um parecer da Procuradora-Geral da República. Na manifestação ao STF, Raquel Dodge defendeu a manutenção da prisão do acusado, com o argumento de que foram identificados recursos do empresário no exterior e que a liberdade poderia facilitar a ocultação desses valores sob suspeita. A defesa de Milton Lira disse que não há indicativo de que o empresário oculte recursos no exterior. Em balanço de 2 anos, o presidente Michel Temer destacou ações do governo e afirmou que tirou o Brasil do vermelho. O presidente fez questão de citar medidas que, para ele, ajudaram o país a superar a recessão econômica e a avançar em áreas como educação e segurança. O governo preparou um evento no Palácio do Planalto para celebrar os 2 anos de Michel Temer na presidência da República. Ele assumiu a liderança do país após o impeachment de Dilma Rousseff. Em seu discurso, Temer destacou que montou uma equipe qualificada que foi capaz de vencer a recessão econômica. Nós tínhamos
e eu senti isso desde o primeiro momento, que montar um grupo capaz de vencer a pior recessão da nossa história. E convenhamos, conseguimos uma das melhores equipes, penso eu, de todos os tempos. E os resultados estão aí. Nestes 24 meses de trabalho, nós avançamos. Mas eu gostaria de fazer, diante dos meus colegas de trabalho, os senhores e as senhoras, uma reflexão. Eu confesso, diante de todos, que me sinto responsável pelas atitudes e escolhas que fiz, sempre pensando em um Brasil maior. Nós somos responsáveis e orgulhosos por, afinal, repito, tirar o país da maior recessão da sua história. Temer não falou sobre a responsabilidade do partido quando estava na vice-presidência, mas a todo momento destacou que o atual governo resgatou a economia do país. Sem dúvida, eu creio que todos nós fomos responsáveis por tirar o Brasil do vermelho e colocarmos o país no rumo certo. O presidente ainda disse que o governo salvou a Petrobras. Eu recebi a companhia em colapso e hoje ministros, ministras, presidentes estatais, secretários executivos, deputados, senadores, hoje é com muita alegria que nós podemos anunciar, né, que a Petrobras está recuperada. A empresa acaba de obter quase 7 bilhões de lucro no primeiro trimestre deste ano. Isso representa uma alta de 56%, a maior desde 2013. E arrecadamos, convenhamos, também é importante, 18 bilhões de reais nos leilões de petróleo e gás, sob o regime de concessão e nas rodadas de licitação do pré-sal, sob o regime de partilha. No entanto, sem embargo dos valores significativos, a nossa maior vitória de toda a nossa equipe, do Parente e todos, foi resgatar o nome e a credibilidade da empresa. E agora, confiança é a principal energia que a Petrobras fornece ao Brasil e ao mundo. Não foi feita nenhuma menção às ações que correm na justiça contra o presidente, mas Temer pediu união e respeito à Constituição. Nós não podemos ter brasileiros contra brasileiros, especialmente não podemos ter o descumprimento permanente do texto constitucional. O texto constitucional é o que dá unidade à nação. Se nós tivermos consciência de que nós temos que cumprir rigorosamente o texto constitucional, isto é que dá segurança jurídica. Porque eu volto a dizer algo que tenho repetido, mas eu que dei aulas há muito tempo, eu sei que precisa escrever na lousa, escrever, falar, repetir, não é? Nós não somos autoridades. Quem tem autoridade no país é a lei, e a lei maior especialmente. Esta é que tem autoridade. Nós somos autoridades constituídas, isto sim. Portanto, quando se fala, por exemplo, em abuso de autoridade, não se fala em abusar do ato A ou B criticado pela autoridade constituída. Fala-se em abuso de autoridade quando se descumpre o preceito legal, quando se descumpre a Constituição, porque quem tem autoridade no país, volto a dizer, é o texto constitucional. O juiz Roberto Caldas renunciou nesta terça-feira ao cargo de juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos. No sábado, Caldas já havia pedido para se licenciar da posição que ocupava desde 2013. O juiz foi acusado pela ex-mulher de violência doméstica. Ele responde a um processo por injúria, ameaça e agressões físicas. Segundo a vítima, Roberto Caldas a agrediu e a empurrou da escada em outubro de 2017. Testemunhas confirmaram a versão apresentada pela mulher. Além disso, o magistrado também foi acusado de assédio sexual por 2 babás.
Diante do escândalo, Roberto renunciou ao cargo na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ele assumiu uma cadeira no órgão em 2012 por indicação da então presidente Dilma Rousseff. Em 2016, se tornou o segundo juiz brasileiro a presidir a entidade. Em comunicado oficial, a Corte informou que na sexta recebeu um pedido de licença por tempo indeterminado e ontem o juiz renunciou formalmente à função. Doleiro da Lava Jato é preso em operação contra a lavagem de dinheiro. E ainda no Espírito Santo, o médico tem ataque de fúria e quebra tudo em posto de saúde. A Polícia Federal prendeu hoje 8 pessoas, incluindo o doleiro Carlos Alexandre de Souza, o Ceará, investigado na Lava Jato que teria quebrado o acordo de delação premiada. A operação Efeito Dominó indica que esse sistema criminoso estava a serviço de Luiz Carlos da Rocha, o Cabeça Branca, também conhecido como o embaixador do tráfico, e é apontado pela PF como o maior narcotraficante no Brasil e um dos maiores do mundo. Batizada de Efeito Dominó, a ação é um desdobramento da Operação Spectrum, deflagrada em 2017. Na ocasião, Luiz Carlos da Rocha, o Cabeça Branca, um dos maiores traficantes da América do Sul, segundo a PF, foi preso em Sorriso, no Mato Grosso. Cabeça Branca foi procurado por 30 anos pela Federal e pela Interpol. Ele fez várias cirurgias plásticas para mudar o rosto. Após sua prisão, a PF analisou documentos, planilhas eletrônicas, depoimentos e informações de inteligência para identificar a rede de doleiros que ele utilizava para lavar o dinheiro oriundo do comércio nacional e internacional de drogas. O delegado da PF, Roberto Biasoli, afirmou que as pessoas presas nesta terça formam o núcleo principal da organização ligada ao Cabeça Branca. Essa é a terceira fase ostensiva, né, da Operação Spectrum, que nós denominamos efeito dominó. Só alguns números aí da Spectrum, né? A gente, no dia da deflagração lá, mais 1,5 toneladas de cocaína foram apreendidas, 4,5 milhões de dólares. Pelas planilhas que nós tivemos acesso com o material apreendido, do ano de 2014 a 2017, teriam sido negociados 27 toneladas de cocaína, isso um lucro de aproximadamente 140 milhões de dólares, tá, para essa organização criminosa. Então eles têm muito dinheiro. Hoje nós temos aproximadamente 200 milhões de reais apreendidos, sequestrados em imóveis, mas a operação de hoje focou no que nós entendemos ser o núcleo principal da Orcrim, de lavadores e doleiros. De acordo com a PF, a investigação policial apontou uma complexa e organizada estrutura destinada à lavagem de recursos provenientes do tráfico internacional de entorpecentes. Os presos, segundo Biasoli, são doleiros e lavadores de dinheiro. A estratégia da operação, conforme a PF, é baseada na ligação de interesses das atividades ilícitas dos clientes dos doleiros investigados. Biasoli citou que traficantes estão entre esses clientes. Segundo a polícia, de um lado havia a necessidade de disponibilidade de grande volume de reais em espécie para o pagamento de propinas. Do outro, traficantes internacionais, como Cabeça Branca, tinham disponibilidade de recursos em moeda nacional e necessitavam de dólares para fazer as transações internacionais com fornecedores de cocaína. Dinheiro sujo, ninguém quer saber a origem, quer receber o dinheiro. Então, há indícios de um vínculo muito claro do dinheiro do narcotráfico, em espécie, que custa dinheiro para os lavadores, indo parar na mão de políticos, porque esses lavadores que pagam políticos precisam do dinheiro em espécie. Essa é a vinculação. Ceará, preso na Operação Efeito Dominó, é um dos delatores da Operação Lava Jato. Ele atuava na Lava Jato com o doleiro Alberto Youssef e foi preso na primeira fase da Lava Jato e firmou acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República. O acordo foi homologado pelo STF. A Polícia Federal disse que vai avisar as duas instituições para que avaliem a rescisão do acordo. Ceará foi preso preventivamente, ou seja, por tempo indeterminado em João Pessoa, na Paraíba. No final da manhã, ele deixou a sede da PF na Paraíba para ser transferido para a Superintendência da PF em Curitiba. O parâmetro básico para se firmar um acordo de colaboração é cessar a atividade criminosa que ele vinha praticando. Pelo menos no meu entender, na maioria de nós, a continuidade na prática criminosa que ele revelou e que se comprometeu a cessar
é motivo mais do que suficiente para a quebra de um acordo. Como delator da Lava Jato, Ceará mencionou vários políticos. Em 2014, ele disse em depoimento que foi a Maceió e levou R$300 mil para o ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello, do PTB, em pacotes de notas de R$100. O depoimento foi homologado em 2015. À época, Collor negou conhecer Ceará e questionou a credibilidade do seu depoimento. O delator também mencionou que o senador Aécio Neves, do PSDB, recebeu R$300 mil a mando de Youssef. Aécio negou a afirmação. Ceará ainda citou a entrega de dinheiro a outros políticos, entre eles os senadores Renan Calheiros, do MDB, e Randolfo Rodrigues, da Rede. Contudo, Alberto Youssef negou o repasse de valores a Randolfo Rodrigues e o STF não viu motivo para investigá-lo. Renan Calheiros negou ter recebido dinheiro. Um médico viveu um dia de fúria em um posto de saúde em Cariacica, no Espírito Santo. O profissional ficou revoltado com a falta de condições de trabalho e protagonizou um quebra-quebra. Calma, doutor. O médico estava indignado com a falta de condições de trabalho. Incentivado pelos pacientes, ele começou a derrubar documentos e quebrar móveis do posto de saúde. Quebra essa porcaria aí! A confusão aconteceu próximo ao guichê de atendimento onde as pessoas marcam as consultas. Segundo a Secretaria de Saúde, o profissional trabalha como clínico geral nesse mesmo posto há mais de 20 anos. Ele não foi preso e também não será afastado da função. Após o dia de fúria, o médico informou à prefeitura que vai ressarcir todo o prejuízo. E agora vamos falar sobre um benefício que pouca gente conhece. Apenas 10% das pessoas que se aposentaram por invalidez estão recebendo o adicional de 25%. É um direito que pode gerar até pagamentos retroativos. Casados há 39 anos, a Maria José é dependente do marido para fazer tudo. A disposição de Vicente evitou a contratação de um cuidador. Além disso, eles recebem 25% a mais no valor da aposentadoria dela, como um auxílio para quem depende de ajuda. Eu não posso sair para lugar nenhum, entendeu? Quando eu saio, eu tenho que deixar alguém aqui com ela, entendeu? Porque eu não posso deixar ela sozinha. E ela é a pessoa que depende de mim. Mas por conta da falta de informações, o casal ficou sem receber o auxílio há quase 20 anos. O direito é concedido somente para as pessoas que pedem aposentadoria por invalidez. Maria se aposentou por tempo de serviço e precisou entrar na justiça para reverter esse direito. Eu não sabia que ela poderia ter aposentado por invalidez, porque quando eu fui trocar por invalidez já não dava mais tempo. O Cláudio também se aposentou por tempo de serviço, mas nunca precisou de assistência permanente de outra pessoa. No entanto, 10 anos depois de estar aposentado, foi baleado e perdeu o movimento das pernas. Ajuda bastante, porque eu tenho o benefício, né? Com esses 25%, eu vou pagar uma parte para a pessoa que me ajuda e outra parte comprar os insumos, medicamentos. O chefe do Serviço de Reconhecimento de Direitos da Previdência Social explicou que a lei garante o acréscimo de 25% só para quem entra com pedido de aposentadoria por invalidez. Qualquer mudança só pode ser feita por meio da Justiça. Existe uma proibição no decreto de reversão de aposentadoria. Uma vez que a pessoa passa a receber, ela não pode desistir da aposentadoria. Então ela continua com a aposentadoria por tempo de contribuição, por exemplo, e não vai ter direito ao acréscimo dos 25%. Na maioria dos casos das aposentadorias por invalidez, o benefício de 25% do adicional para ajudante é pago depois que os aposentados já estão recebendo a aposentadoria. Para solicitar, é preciso fazer um requerimento na Previdência Social e aguardar a perícia. A maioria das vezes eles não dão, então você vai ter que estar com uma ação própria e vai ter de aguardar. E eu notei que o Superior Tribunal de Justiça, ele suspendeu o andamento dessas ações para uniformizar essa decisão. Mas o que eu digo para você é o seguinte, você tem o direito, peça logo.
No Brasil, são quase 3,5 milhões de aposentadorias por invalidez. Desse total, só 229 mil recebem um acréscimo de 25% no benefício. Esses 25% é uma situação para poder manter essas pessoas assim, com integridade, com dignidade, já que vocês não têm condição de internar no hospital e dar uma home care. E a seguir, a Coreia do Norte ameaça cancelar a reunião histórica entre Kim Jong-un e Donald Trump. E ainda, motociclista grava o momento em que é assaltado e baleado no Rio. Parentes de alunos do Colégio São Vicente de Paulo se mostraram preocupados com a violência depois que um bebê foi atingido dentro da escola na zona sul do Rio de Janeiro por uma bala perdida. Ele está internado e não corre o risco de morrer. Um bebê de 6 meses de idade foi ferido na noite de segunda-feira por uma bala perdida no Rio de Janeiro. Ele estava no colo da mãe dentro do Colégio São Vicente de Paulo, no Cosme Velho, perto do Corcovado, quando foi atingido. O bebê está internado no Centro Pediátrico da Lagoa e não corre risco de morrer. A assessoria de imprensa do hospital informou que a criança foi atingida em um dos ombros e o seu quadro é estável. Na escola onde ocorreu o incidente, o sentimento era de indignação e medo. É preocupante, né? Porque você está dentro de uma escola e você acha que está seguro e as coisas acontecem em volta, né? Às vezes você está no bairro mais caro do Rio de Janeiro e acaba tendo tiroteio, bala perdida, essas coisas. Infelizmente está difícil de enxergar uma luz aí no fim desse túnel. O Colégio São Vicente de Paulo divulgou nota à imprensa em que informa que não houve registro de troca de tiros no entorno da escola. Na mesma nota, a instituição expressou profunda tristeza com a ocorrência. O bebê é a 15ª criança a ser atingida por uma bala perdida no Rio desde o início do ano. E agora uma cena também de criminalidade impressionante. Um motociclista gravou o momento em que foi assaltado por 2 homens em uma moto. O caso também aconteceu no Rio. E mesmo após a vítima entregar a moto, os criminosos atiraram. O motociclista foi levado para o hospital e passa bem. O motociclista gravou a ação dos criminosos utilizando uma câmera que estava acoplada no capacete. É possível ver a aproximação dos bandidos e o momento em que eles rendem o condutor. A todo instante, o bandido mantém uma arma apontada para a vítima e faz ameaças. O condutor chegou a ser agredido e, mesmo após entregar a moto, o bandido atira. O tiro acertou na perna do motociclista. Ele foi socorrido por um motorista que passava de carro pelo local e levado para o Hospital Salgado Filho, no Meier. O caso foi registrado no Distrito Policial. Segundo os investigadores, os criminosos são maiores de idade e moram no Complexo do São João. Até agora, ninguém foi preso. A JBS fechou um acordo bilionário com bancos no Brasil. Veja nas notícias da economia. A maior empresa de proteína animal do mundo fechou um acordo com credores que detêm 78% das dívidas da companhia. O pagamento será efetuado dentro de um período de 3 anos. O acerto ainda prevê que os bancos vão manter linhas de crédito de cerca de 12 bilhões de reais. A empresa viveu uma grave crise, especialmente após o acordo de delação assinado pelos irmãos Batista, assumindo o pagamento de propina. Um relatório do Banco Mundial revelou que o fim da desigualdade salarial de gênero poderia elevar o PIB brasileiro em 3,3%. Segundo o estudo, se homens e mulheres que ocupam a mesma função tivessem os mesmos rendimentos, a economia teria um acréscimo de 382 bilhões de reais. 16 países foram analisados. Os especialistas apontaram avanços, mas destacaram que o Brasil ainda tem leis que impedem a plena participação econômica das mulheres. Muitos brasileiros não sabem, mas podem estar sendo lesados pelas empresas que trabalham. Segundo a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, cerca de 7 milhões de trabalhadores estão com seus depósitos do Fundo de Garantia irregulares. Ao todo, existem cerca de 213 mil devedores do FGTS e o montante devido chega a quase 28 bilhões de reais.
O trabalhador pode acessar um extrato do fundo no site da Caixa Econômica Federal ou pedir a informação presencialmente. Vale destacar que o fundo de garantia é um direito básico garantido pela Constituição. No mercado financeiro, o dólar fechou em alta nesta terça-feira. A moeda norte-americana subiu 0,9% e encerrou o dia cotada a R$ 3,662 na venda. O encontro entre o líder norte-coreano Kim Jong-un e o presidente americano Donald Trump está em risco. O motivo são manobras militares que Pyongyang não gostou. A Coreia do Norte ameaçou cancelar a histórica cúpula entre seu líder Kim Jong-un e o presidente americano Donald Trump devido a manobras militares conjuntas de Washington e Seul. A informação foi divulgada pela agência de notícias sul-coreana Yonhap, citando outra agência, a norte-coreana KCNA. Diálogos de alto nível previstos entre enviados de Pyongyang e Seul nesta quarta também foram suspensos por causa desses exercícios, acrescentou a Yonhap. Pouco depois, a porta-voz do Departamento de Estado americano, Heather Nauert, anunciou que a Casa Branca manteria os preparativos para a cúpula entre Trump e Kim, apesar da ameaça da Coreia do Norte de cancelar a reunião. A cúpula entre os dois líderes está prevista para 12 de junho em Singapura. E veja a seguir, o pai da atriz Meghan Markle pode não ir ao casamento britânico por problemas de saúde. E ainda o trabalho das cadelas do Corpo de Bombeiros de São Paulo. O presidente Michel Temer sancionou uma lei de combate ao bullying nas escolas. O texto foi publicado hoje no Diário Oficial da União. A atualização da lei inclui a responsabilidade das escolas em promover medidas de combate ao bullying, além de pensar em ações de promoção da cultura de paz. A legislação original, instituída no governo Fernando Henrique Cardoso, estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. O artigo alterado trata da responsabilidade dos estabelecimentos de ensino. A coordenadora de promoção dos direitos da criança e do adolescente destacou que a nova redação reforça o papel da educação na sociedade. É muito importante a gente ter como prerrogativa que essa lei, ela modifica a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então, ela não necessariamente fala sobre o combate ao bullying em todas as outras esferas. Ela fala sobre o papel da educação. E qual é esse papel? Além de promover ações de enfrentamento à intimidação sistemática, também promover uma cultura de paz. Isso vai muito ao encontro do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 16, que fala sobre a eliminação de todo e qualquer tipo de violência contra crianças até 2030, pacto que o Brasil assumiu perante a ONU. Além das atitudes típicas de bullying, a matéria busca combater outros tipos de violência como agressão verbal, discriminação, práticas de furto e roubo, ameaças e agressão física. É uma iniciativa que busca uma sociedade melhor, onde as diferenças sejam respeitadas e compreendidas. A provável ausência do pai de Meghan Markle no casamento de sua filha com o príncipe Harry da Inglaterra repercutiu na imprensa internacional. E o que era para ser um dia feliz, o que era para ser um dia feliz virou uma crise familiar. O pai da atriz enfrenta um problema de saúde. A provável ausência do pai de Meghan Markle no casamento de sua filha com o príncipe Harry foi destaque na imprensa britânica. Segundo o portal de notícias TMZ, Thomas Markle alegou que teve um infarto. Ele anunciou que voltaria a ser internado por dores no peito e que estava abatido com a situação. Thomas foi fotografado olhando fotos dos noivos, lendo um livro sobre o Reino Unido e tirando as medidas para o terno. As imagens foram vendidas por $100 mil, segundo o tabloide Daily Mirror. Segundo o jornal The Times, a meio-irmã de Meghan afirmou que a imprensa transmitiu uma imagem ruim de seu pai. Diante disso, Samantha Grant o aconselhou a tirar algumas fotos para melhorá-la. O episódio levou o Palácio de Kensington a advertir contra qualquer publicação de imagens roubadas de Thomas Markle e pediu que se respeite sua vida privada. O diretor de iluminação de televisão aposentado ganhou um Emmy em 2011 por seu trabalho na série General Hospital.
E essa, que é uma das cerimônias mais aguardadas do ano, está prestes a acontecer. Os olhos do mundo estarão voltados para Londres no próximo sábado, dia 19 de maio. A atriz americana Meghan Markle vai descer da carruagem no castelo de Windsor à espera do príncipe Harry, que é o 6º na linha de sucessão ao trono britânico e filho mais novo da princesa Diana e do príncipe Charles. O casamento do príncipe Harry com a ex-atriz americana Meghan Markle acontece em 19 de maio no castelo de Windsor, a 30 quilômetros de Londres. Começa ao meio-dia na capela de St. George. O arcebispo de Canterbury, líder religioso da Igreja Anglicana, vai oficializar a união. A decoração terá rosas brancas, peônias e ramos de faia e bétula de produção local. O príncipe William será o padrinho. À 13h, os recém-casados vão fazer um passeio de 25 minutos por Windsor em uma carruagem. 2.640 pessoas, incluindo 1.200 ingleses anônimos, foram convidados para o jardim do castelo para a chegada do casal e seus convidados. 10.000 pessoas são esperadas nas ruas, com medidas de segurança rígidas, como revistas e patrulhas policiais nas ruas e trens. Os turistas vão acompanhar a cerimônia em telões na cidade. 600 pessoas foram convidadas para a recepção oferecida pela Rainha Elizabeth II no St. George Hall, o majestoso salão de banquete do castelo. Uma recepção menor com 200 convidados será oferecida pelo príncipe Charles na mansão Frogmore. O evento deve impulsionar a economia. O casamento pode render mais de 1 milhão de libras em lucros para o país em 2018. Os cães são considerados os melhores amigos do homem, mas esses que vamos conhecer agora salvam vidas. No canil do Corpo de Bombeiros de São Paulo estão 7 cadelas que são treinadas para trabalhar no resgate de vítimas de desastres. Elas fazem parte da corporação. Hope, Vasti, Sara e Cleo são as adultas. Molly, Kiara e Wick, as filhotes que ainda estão em treinamento. Elas são das raças pastor belga de Malinois e labrador e foram escolhidas por serem animais versáteis, resistentes, com um faro mais apurado e com mais aptidão para o trabalho do que cães de outras raças. As cadelas são treinadas para atuarem em situações de extremo perigo, como desabamentos, deslizamentos de terra, soterramentos e buscas na mata. A gente brinca de esconde-esconde. Essa brincadeira de esconde-esconde, ela tem que apontar para a gente aonde tem uma pessoa. Depois que ela aponta para a gente onde tem a pessoa, ela ganha uma brincadeira, ela ganha um carinho e por aí vai. Elas foram fundamentais no trabalho dos bombeiros no desabamento que aconteceu na madrugada do dia 1º de maio, no edifício Wilton Paes de Almeida, no centro de São Paulo. A Vasti, que há 6 anos é parceira do Cabo Assunção, ajudou a localizar as vítimas em meio aos escombros, como o Ricardo, o rapaz que caiu no momento em que era resgatado, e os gêmeos, Wendel e Werner. Se for localização de pessoa viva, que não foi o caso do prédio, ela tem uma característica de comportamento que é latir. É uma indicação ativa que a gente chama. Essa indicação ativa, ela vai localizar a pessoa, ela localiza e começa a latir. Nesse latido, a gente sabe que tem uma pessoa ali soterrada ou embaixo dos escombros. No caso de cadáver, que é uma situação atípica para a gente, que a gente não treina nossos cães para cadáver, ela tem uma mudança de comportamento, algumas mudanças características, e essas mudanças varia de cão para cão, e quem vai determinar e quem vai saber isso é o condutor. O treinamento é realizado num cenário preparado pelos bombeiros para a localização das vítimas. Bom, e agora a gente vai fazer um teste que os bombeiros costumam fazer com os animais. Explica pra gente o que essas caixas estão fazendo aqui, Cabo. Bom, na verdade isso daqui é uma simulação que a gente faz para que os cães entendam como que funciona, eles apontarem e mostrar para a gente onde estão escondidas as pessoas. Então a gente esconde uma pessoa em uma das caixas, é uma brincadeira de esconde-esconde. Ela só vai ganhar a brincadeira depois que ela encontrar alguém. Então ela vai ter que apontar onde você está, esse apontamento é ativo, que a gente chama, né? Ela tem que latir, a hora que ela latir, a gente dá a brincadeira para ela e mostra se a pessoa está lá mesmo ou não. Quem é que vai se esconder?
aqui hoje? Você. Eu. Posso escolher então a caixa que eu quiser? Pode. Vou lá. Será que ela vai me encontrar? Acho que sim. Vamos tentar então, vamos ver. Lá vem a Vasti. Ela passa pela primeira caixa, passa pela segunda e finalmente me encontra. Tá, assim. Me encontrou! Entrei numa cova que foi fechada e coberta de terra. Assim que a Vasti é solta, ela começa a farejar. Em apenas alguns segundos, ela dá sinais de que já me encontrou. Gente, é uma sensação muito ruim. Eu imagino quem passa por uma situação como essa, que fica debaixo de um escombro por horas, por dias, porque realmente é uma sensação horrível. Quanto tempo ela demorou para me encontrar? Da hora da busca, deu a busca, 26 segundos. Que reação que ela esboçou, né? Porque eu lá dentro eu não consegui ver nada. Então, foi o que a gente falou. Teve a mudança de comportamento, ela foi, bateu o lugar, começou a abanar o rabo, foi, voltou e já começou a latir. Foi aquilo que a gente explicou sobre a indicação ativa, né? Ela vai para vivo, ela vai latir. Os cães iniciam o treinamento ainda bem novinhos, com apenas alguns meses de vida. E só depois que aprendem a obedecer aos comandos, vão para a ativa. É o caso da Molly, essa pastor belga de Malinois, companheira inseparável do Sargento Ricardo. A Molly está sendo treinada pelo Sargento Ricardo desde os 50 dias. Agora, ela está com 7 meses, mas ainda não está pronta para trabalhar. Isso só vai acontecer quando ela completar 1 ano e meio, 2 anos. Por enquanto, a Molly está só estagiando. Trabalha com a média de 1 ano e meio de idade, né? Eu acho que com um pouco antes disso aí, acho que ela já está fazendo alguma busca, né? Tá indo bem. Tá indo bem. Graças a Deus tá indo bem. E assim como os policiais, os cães também têm direito à aposentadoria. Aos 8 anos, eles param de trabalhar e geralmente são adotados pelos próprios bombeiros. Afinal, depois de tanto empenho e dedicação, elas também têm direito ao merecido descanso. Muito bom, menina. Aqui, Vasti. Aqui, aí, muito bom, menina. Muito bom. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.